vai começar a ficar interessante as coisas agora, vamos começar a aprender alguns padrões, ver alguns padrões e começar a aplicar eles, né? Não só falar sobre eles, mas aplicar eles, né? E pra que eles servem geralmente, né? Então vamos pro código, vamos lá. A gente fez aquela separação, né? Vamos só recordar aqui, recapitular o que a gente fez na última live, no último vídeo, né? A gente tava com tudo acoplado em um arquivo só, né? Ainda tem muita coisa num arquivo só, mas a gente quer desmembrar isso, né? Até porque a gente também vai aplicar, né? Aos poucos a gente vai colocando quando for necessário, até eu falo sobre, né? Sobre os princípios do Solid, né? E o primeiro deles, que é o SRP, que é o Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única, diz que, né, o arquivo, a classe, o objeto, no caso aqui pensando em um arquivo, né, ele deve ter apenas um motivo para mudança, né? Então, a nossa decisão foi o quê? Separar. Como estava tudo anexado no main, o main é responsável aqui por tudo hoje, né? Ele está responsável por declarar as rotas HTTP, né, do Express, a gente está usando o Express aqui diretamente. Ele está responsável por isso, então um motivo para mudar ele, abrir uma rota nova, a gente vai precisar alterar ele, esse é o motivo para mudança. Mudou uma regra de negócio também é um motivo para mudança, né? Pensando no que a gente não migrou ainda, acho que a gente já migrou todos, né? Mas também o banco de dados, se mudasse alguma coisa no banco de dados, que a gente tinha acoplado aqui junto, era mais um motivo para mudança, né? Então nesse primeiro momento a gente vai separar isso, né? Tentar tornar single, né, cada arquivo, né? E a gente tem como objetivo, né, buscando no design de software, né, a arquitetura hexagonal, né, que é mais sobre design de código do que de arquitetura de código de software, né? E a gente decidiu usar hexagonal, né, que a gente vai separar eles, de um lado os drivers, do outro lado os recursos, né, que vão dirigir, os que vão fazer ação na nossa aplicação. Isoladamente vai ter a nossa aplicação, que vai tomar decisões e como aqui na hexagonal ele não especifica muito o que tem dentro da aplicação, né? Digamos que a camada da aplicação, mas o como tá ali dentro, ele não especifica muito, ele só quer separar. Então a gente está separando a camada de aplicação, a camada de drivers, né? De motorista, o que vai usar essa aplicação, que a gente vai deixar ela desacoplada, né? Como aqui a gente tinha tudo acoplado ao REST, digamos assim, né? Ao Express, né? Acabava que a gente não conseguia reusar isso aqui. Se eu quisesse reusar essa mesma chamada, resolvi criar um MCP, falando de IA agora, né? Quero um MCP para que eu tenha um bot de IA na minha empresa e que essas funções sejam executadas pela IA, né? Eu não conseguiria, eu teria que criar novamente, copiar, né? Duplicar código, né? Então a gente vai tornar isso isolado para que possa ser chamado por vários drivers, né? Um deles é a API, o Express, outro pode ser um MCP, o outro é o nosso caso de teste, né? O teste vai ser um motorista, como está na imagem aqui, né? Também. Ele fala que os test cases que também, né, a gente vai poder testar direto, né, a aplicação não vai precisar passar por tudo, como a gente começou passando, né, a gente vai ter que passar porque a outra aplicação que a gente está refatorando, ela não tem separada, tudo acoplado, né, o Nest e as bibliotecas que o Nest fornece, né, e a ideia nossa é refatorar, reescrever esse sistema para que ele se torne mais manutenível, né, e mais desacoplado, seguindo boas práticas e tal, como é o intuito desde o primeiro vídeo, eu venho reforçando isso, né. E como a gente vai fazer, né? Pegando um ambiente caótico, que é esse projeto que foi gerado com gerador de código, e transformando ele num sistema mantenível, né? Quem sabe até vendível, né? Porque eu, né, pensando lá no curso, o instrutor falou, quem quiser, né? Pode pegar o código ali, montar seu RP e vender, né? Eu não teria coragem de vender um RP daquela forma, entendeu? Naquele estado que tá tudo com código gerado automaticamente, deu um problema ali pra você resolver, entendeu? É bagunça, sem contar a questão de acoplamento, né? Pra você mudar uma coisa, interfere em várias outras, né? Você não tem regras também isoladas, né? Fica péssimo. Né? Testabilidade disso fica muito ruim, né? E a manutenabilidade, né? Que é o que a gente mais vai ganhar separando essas camadas. Então a gente decidiu usar a hexagonal, né? A gente separou em arquivos ainda, a gente não tem ainda hexagonal, né? A gente, por mais, a gente criou aqui o alterar branco, que seria uma espécie de a gente vai usar o conceito de casos de uso, né? Use cases. Muita gente gosta de chamar isso aqui de service, né? Seria o banco service, daí dentro tem várias funções, mas eu prefiro usar como use case, né? Que é um approach mais isolado ainda, né? Que a gente consegue ter um arquivo por operação, né? Fica mais claro também, né? Alterar banco, né? Ele é bem direto, né? Você tem um serviço de banco e daí dentro do serviço, assim, fica o alterar banco como o nome do use case, né? Poderia ser em inglês, também update bem. Isso aqui é muito, agora pensando em nomenclatura, muito CRUD também, alterar, né? Acaba sendo muito CRUD. A gente vai ver que a hora que a gente começar a colocar inteligência dentro desses use cases, a gente vai ficar um pouco mais claro a separação e porque a gente vai precisar de talvez uma camada de domínio, né? Ou entities, né? Quando a gente entrar em arquitetura limpa, em Clean Architecture, a gente já vai provavelmente vai ter um princípio dessa abordagem que o Uncle Bob traz, né, que é de entidades, mas ele também não especifica o que tem lá dentro da entidades. Assim como o Alistair não especifica o que tem dentro da application, né, ele não entra nisso, o Uncle Bob também não especifica o que tem dentro da entidades, entendeu? Você decide, entende? Ele apenas separa em mais camadas um pouco, como eu já falei, né, toda Clean Architecture é uma hexagonal, mas nem toda hexagonal é uma Clean Architecture, né? A gente vai evoluir nosso código para suprir o que a Clean Architecture pede, né? E daí depois, dentro dessa entidade, dentro desse application, né, que a gente vai querer completar ela, daí a gente vai trazer o DDD, né, que é o Domain Driven
Design, né? Do Eric Evans e outros, tem vários livros, né? O mais conhecido é do Eric Evans. A gente vai trazer os conceitos de DDD para conseguir ter um domínio rico, né? Sair de um domínio anêmico, né? Eu vou explicar para frente o que é um domínio anêmico e tal. E tudo isso a gente vai usar também orientação a objetos, né? Sair do Transaction Script, que é o procedural, né? E ir mais para um lado mais de orientação a objetos do modo certo, né? Vamos dizer assim. Com abstração, com ports and adapters, como a hexagonal e isolamento das coisas, né? Mas enfim, vamos continuar aqui o que a gente... Basicamente, a gente tomou essa decisão por causa, né? Porque a gente quer suprir o S do Solid, né? Que é o Single Responsibility. Então a gente tá querendo separar. A gente separou um arquivo database aqui, as operações de banco, a gente tem o alterar banco, que seria o use case, e no main a gente tem o driver em si, né? Que seria a API, né? A declaração das rotas e a API que faz essas chamadas, né? A decisão da arquitetura hexagonal foi para isso, né? Para suprir, para fazer essa separação. A gente quer testar isso aqui sem depender de runtime device, né? Sem depender do banco de dados ou qualquer coisa que o nosso código dependa, né? Da API também. Ao separar aqui no arquivinho, alterar, aqui a gente já consegue testar isso aqui sem precisar a API tá em pé, né? A gente vai ter ainda testes na API, mas serão menos, né? Pensando na pirâmide de testes, que geralmente tem os testes de unidade, testes de integração e testes end-to-end, né? Que a gente não tem aqui, porque é uma API, a gente tá levando em consideração da literatura que a gente vai ter um teste de integração mais broad, que é com a API em pé, banco de dados tudo em pé, e os mais narrow, né? Por enquanto a gente tá fechando isso aqui, deixando mais narrow, mais focado, eliminando o runtime device, né? Banco de dados, API, a gente eliminou a API, agora a gente vai querer eliminar o banco de dados, né? Mas antes de eliminar ele por completo, vamos começar a ver outros padrões, digamos assim, né? Um deles é o DAO, não sei se vocês já conhecem ou não, que é o Data Access Object, né? Ele é genérico, serve para qualquer coisa, tanto para banco de dados, para acessar dados em arquivos e tal, mas o pessoal geralmente usa ele para banco de dados, né? Ele, buscando na literatura, ele é muito parecido, muita coisa da MET, né? Como usa ele, se usar ele para banco de dados, ele acaba sendo um Table Data Gateway, né? Que tá no livro do Patterns of Enterprise Application Architecture, né? Lá tem esse Table Data Gateway e o Role Data Gateway, né? Então o DAO se encaixa mais como Table Data Gateway, né? O Role Data Gateway é mais parecido talvez com o Active Directory e tal, que a gente não vai ver que acaba acoplando muito regra de negócio com acesso ao banco, né? A gente não quer isso, a gente quer isolar. Então, seguindo um padrão, a gente vai transformar agora esse nosso arquivo, esse nosso database aí, que é só funções jogadas ali dentro, né? A gente vai transformar isso num DAO, né? Esse é o primeiro passo para a gente ter mais organização, seguindo um padrão, e depois a gente poder, talvez, eliminar esse banco de dados, né? A gente vai dar uma olhadinha também em test pattern, né? Padrões de teste ou dublês de teste, né? Serve para a gente emular o comportamento, né? Se a nossa arquitetura permitir também, né? O nosso design permitir, a gente consegue cada vez depender menos do que a minha biblioteca de testes influencia, né? Eu preciso mocar, né? O pessoal chama mock, mas a gente vai ver que tem outros nomes, né? A gente consegue criar fakes também. A gente vai ver bem certinho isso aqui a hora que for implementando aqui. Então vamos seguir, vamos transformar essas nossas funções aqui dentro do arquivo database em um DAO, né? Em um DAO, pra gente ter também a questão da injeção de dependência, né? A gente vai querer injetar esse DAO lá dentro dos skins. Bom, vamos aos poucos e vamos vendo aqui como vai ficar. Vamos iniciar o nosso banco de dados aqui. Aí eu vou criar um Docker Compose, provavelmente, e nas próximas lives a gente vai ter um Docker Compose só projeto. A hora que a gente levantar o Docker Compose vai ficar pronto ali, pelo menos o banco de dados, por enquanto, que é o que a gente tá precisando, né? E já vai conseguir rodar os testes ali sem eu precisar rodar esse meu banco que eu tô rodando, que tem várias outras coisas, né? Então vou deixar específico para esse projeto aqui, né? Então vou startar a API aqui pra gente rodar todos os testes. Vamos rodar os testes, né? Deve passar todos, ok? Vamos deixar ele assistindo os nossos testes aqui. Beleza, vamos entrar nesse database aqui. E vamos alterar, né? Para que ele funcione como um DAO, né? Então a gente basicamente vai mudar o nome do arquivo aqui, mas mudamos depois, né? A gente vai ter aqui, então, pensando no teste, a gente vai, que é pro do banco, né? A gente vai ter o banco DAO, né? A gente vai pegar meio que por contexto, né? Então, estamos aqui no contexto de DAO, no use case e endpoints do banco, né? Então, a gente vai criar aqui o nosso banco DAO, né? Ou bank DAO. Basicamente, ele vai ser do tipo bank DAO. Beleza, vamos colocar aqui, a gente tem hooks em todos... Biblioteca de testes vão ter esses hooks, né, que a gente executa antes e executa depois, né? A gente vai instanciar ele aqui. Igual new bank DAO. Beleza, vamos iniciar ele aqui e agora vamos testar ele, né? Onde é que tem list bank? Cadê aqui list? A gente tá o list, né? Basicamente a gente vai fazer o quê? Vai dar um bank DAO, ponto list. Vamos
isolar esse teste aqui, o only, né? E vamos testando teste por teste, né? Vamos ver falhar aqui. A gente espera que isso aqui exista, né? Primeiro ele não tá nem compilando, né? Porque ele nem existe BankDAO ainda, né? Mas pensando em TDD, vamos escrever o teste primeiro. Aí ajeitamos pelo menos para que ele compile e para que ele passe o teste e seguimos pro próximo assim, né? Então aqui a gente tem o command list e ele tá fazendo o update aqui também. Vai ser o bankdao.update. Ver se ele tem mais algum aqui. Ah, o save, né? O save também é bankdao.save. Então, save, um list, ele tá fazendo acho que tudo, né? A gente tem um teste, a gente tá fazendo tudo, né? E aqui um remove, né? Um bankdao.remove. Eu acho que são essas as operações. Get by ID também, né? bankdao.getById. Beleza. Ok. Eu acho que era isso tudo. Ok, vamos voltar então agora para nosso arquivo onde tem a implementação disso tudo, né? Vamos exportar aqui. Export class bankDAO. Vai ter um constructor. Nesse constructor, acho que não vai nem precisar ter constructor por enquanto. Vamos jogar essas funções, transformá-las em métodos, né? Vai jogá-las aqui para dentro. Aqui ela vai se chamar async save. Um método. Beleza, vamos jogar a list para lá também. Aqui vai ser um async. A gente tinha declarado ela como funções anônimas, né? O arrow functions aqui do JavaScript, para ela virar um método, né? A gente precisa transformar ela nessa sintaxe. Tá? Aqui, vamos levar ele aqui para cima. Async remove. Tirar aqui. Beleza, mais um. Mais um aqui dentro. Agora o getById. Como por padrão no JavaScript, no TypeScript, né? Os métodos já vêm como público, né? Não precisa a gente especificar a visibilidade deles, né? Eles já são todos públicos, né? Em Java, no caso, teria que especificar, né, que ele seria público. Mas aqui ele já infere que é público, caso eu não insira nada. Vamos ver aqui, update. Ok, estamos com todos aqui, nosso DAO está pronto, né? Vamos ver se o teste dele funciona, vamos importar ele aqui, vamos remover esse. Remover todos de uma vez só aqui, no Z declaration. Remover todos, mas ainda removo na mão, então. GetById também vamos remover, parece que tem algum lugar que ele está chamando ele. Sim, aqui, bankDAO. GetById, vamos ver se passa o nosso teste. Parece que está passando, o que está aqui? Ah, o alterar banco, beleza. Nosso teste de banco de dados está funcionando, né? Vamos alterar o nome dele aqui agora para bankDAO.test, só o nome do arquivo mesmo, né? E esse nosso database, vamos teste, vamos, né, deixar mais explícito do que se trata, né? Só database, né? A gente criou como database só para fazer essa separação física, né? Sem mostrar outros conceitos, né? Então, vamos aqui para bankDAO, é o nome do arquivo. Update, vamos tentar atualizar onde ele alterou, vamos ver se funcionou, vamos ver aqui, bankDAO.test, ele tem que passar isso aqui, passou esse aqui. Agora vamos lá para o application, né, para o nosso alterar banco, que agora não está mais funcionando, né, porque as nossas funções já não existem mais, né, ele precisa do DAO agora para executar as operações aqui dentro, né, tanto aqui dentro como lá dentro de alterar banco, né. Vamos alterar aqui e aqui vamos instanciar ele aqui, né? Vamos declarar ele aqui fora para todo mundo usar a mesma instância, né? É o bankDAO, vai ser do tipo bankDAO. Aí vamos aqui no hook antes de tudo, né? Antes de rodar todos os testes, a gente quer que esse bankDAO seja new bankDAO. Agora teremos ele disponível aqui em todos, ok. Colocamos um save. Vamos apagar, já foi apagado as declarações. Aqui temos um ponto getById. Aqui temos um ponto remove. Eu acho que é isso. Ele não deve passar ainda. Ok, não deve passar. Porque agora lá dentro de alterar banco, né? A gente também fazia referência lá dentro, né? Vamos ver como é que tá. Como é que tá lá dentro de alterar banco.
também está usando duas funções, né? Vamos apagá-las aqui. Vamos instanciar aqui, né? Const bankDAO, aqui dentro da própria função mesmo. New bankDAO. E o nosso bankDAO.get vai add. E aqui um update. Acredito eu que deva passar o teste agora. E passou. Só lá na nossa API ainda não está passando, porque a gente alterou algumas coisas, né? E lá na API a gente não mexeu. Vamos alterar lá na API também. Esse começo vai ser um pouco chato mesmo, assim. A gente vai alterar e vai ver onde vai explodir tudo. Qual que é a vantagem? A gente tem testes, então a gente consegue saber se está tudo funcionando ou não. Eu vou vir aqui, ó, nossa API não está rodando, deixa eu colocar para rodar. Nem tá iniciando a nossa API agora. Porque tá quebrando porque não tá achando os arquivos ali, né? Então, se rodar os testes todos aqui, pô, falhou todos lá da API, né? E os nossos testes, né, garantem que tudo vai continuar funcionando lá, né? Então, vamos entrar aqui no nosso teste API, também deve ter algumas importações aqui. Não, aqui faz tudo pela API, né? Ok. Então, aqui no nosso main. Esses aqui específicos não existem mais, a gente tem hoje, a gente tem um bankDAO aqui, né? A gente vai instanciar ele aqui fora, para aproveitar o mesmo em todos os que precisarem, né? Então vai ser bankDAO igual new bankDAO. Vamos importar ele ali. E agora vamos colocar ele aqui para executar os métodos que estão dentro dele, né? Substituindo. Aqui era uma função, agora a gente tem um objeto, né? Que é o nosso DAO que está fazendo as operações, responsável pelas operações. Né? Daqui a pouco a gente vai evoluir ainda mais esse código e deixar ele de uma forma mais flexível, mantenível e isolada, né? O que temos aqui? Aqui ele já não tem nenhuma chamada, né? Que foi o que a gente separou para alterar banco, né? A vantagem, então alterou lá e já resolveu, né? Então, a gente já começa a ver as vantagens, né? Onde quebra, não quebra. Aqui deve voltar a rodar, rodou a nossa API, vamos rodar tudo. Tá funcionando nossos testes certinho. Vamos ver aqui o que ele tá vermelhinho aqui dentro. Acho que ele fica vermelhinho também, às vezes só por... Vou ter que restartar o large server. O princípio tá dentro de infra aqui. Foi o erro que ele ficou já hoje. O editor de código que usa Edge, às vezes ele fica vermelho. A princípio não temos erro nenhum, né? Vamos rodar aqui. Beleza, vamos fazer um commit aqui para não ficar muito grande, né? Como a gente vai fazer outras coisas aqui. Vamos fazer esse primeiro commit aqui, que vai ser um refactor. Vai ser em banco também. Movido ou comportamento, ou acesso ao banco, talvez, ou acesso ao banco para um DAO. O Data Access Object. Vamos ver se vai rodar tudo, ok, tudo certinho, corrigiu o que tinha que corrigir. Aqui falando de atualizar o NPM. Vou dar um gpush aqui. Ok, passou tudo certinho. Vamos esperar um pouquinho só para ele pegar, para ele gerar a nova versão, né, baseada em conventional commits, como a gente já vem falando, né, uma boa para ajudar conventional commits. Aí ele vai gerar um semantic version novo, né, como foi só um refactor, ele deve mudar aqui de 0.1.1 para 0.1.2, já que foi só um refactor, né, ou fix, ou refactor, ou coisas que não alteram geralmente comportamento em si, nem insere features novas, né, funcionalidades novas, ele vai alterar apenas o minor, né. O patch, na verdade. O minor seria quando você tem uma feature nova e tal. E o major, quando você tem um breaking change, né? Vai quebrar alguma coisa grande ou uma grande atualização, aí você geralmente atualiza o major. Eu acredito que já deve ter a nova versão. Vou fazer um git pull aqui. Beleza, já temos a nova versão. Isso tudo tá dentro do GitHub Actions. Quem quiser ver nos vídeos anteriores ali como foi feito, tem tudo ali. Tem também no refactorador.com, tem o link agora do repositório, quem quiser ver o código lá, commit por commit, até como boilerplate, né? Quem quer trabalhar com Node.js atualizado, digamos assim, em 2026, né? E bem como dito, 0.1.2, né? Fizemos esse refactor. Esse only que nem precisava, porque só tem um teste aqui dentro mesmo, né? Mas enfim. Vamos ver aqui o próximo. O que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver aqui, que eu tenho não é uma colinha, mas assim, apenas um guia para mim seguir aqui, um cronograma, certo? Pra não pular nenhuma etapa aqui. Tá, mas a gente ainda continua, né, dependendo, agora voltando lá pro nosso alterar banco, a gente continua ainda dependendo do banco de dados aqui, né? Isso acaba nos prendendo aqui, digamos assim, né? E se eu parar a API, ele continua rodando esse teste aqui. Ok, estamos isolados da API. A ideia é nós ficar isolado de todos os runtime devices, né? A gente quer testar isoladamente o nosso zcase. Se eu parar o banco de dados, o ideal seria a gente conseguir continuar testando ele, entendeu? Sem depender do banco de dados, o acesso ao banco de dados em si, né? Mas não é o que acontece. Se a gente testar aqui, ele vai falhar porque a conexão com o banco de dados falhou, né? Vamos voltar ao nosso banco de dados aqui. Nosso teste continua. Opa, espera ele subir.
continua passando. Como que a gente poderia fazer isso aqui? A gente vai conhecer alguns conceitos, alguns test patterns agora, ou dublês de teste, né? E a gente fala de mock, né? Pô, o que a gente vai fazer aqui? Um mock. De quem? Do Bankdown, entendeu? Mas nem tudo, vamos dizer assim, é mock, né? Na literatura, não existe bem específico, né? Tem N divergências entre escritores e tal, mas dentro de um lá, XUnit, pattern, test patterns, existe lá a separação de dummy, stub, fake e o mock em si, né? Então o mock é um deles apenas, né? E a gente vai instalar uma biblioteca para que ele é mais em acordo com a literatura, né? Sobre esses dublês de testes aí, ele é mais de acordo com a literatura do que eu usar o próprio Jest tem essa função, o Jest, no caso que é o Vitest, né? O Jest lá seria Jest.spyon, alguma coisa assim. Aqui tem o V, né? V.spyon, ele funciona, né? Mas ele acaba sendo que não segue bem a nomenclatura, ele é meio que engloba tudo ali como uma coisa só. Essa biblioteca que a gente vai instalar, que também é ambiente de desenvolvimento, né? É o Sinon. O Sinon, e vamos adicionar também os types Sinon. O que a gente quer fazer aqui, basicamente? A gente está chamando funções específicas, né? Aqui, deixa eu rodar a API. Deve continuar funcionando normalmente aqui. Beleza? Todos os testes passando, né? Isso é o que vai dizer para nós se a nossa refatoração não quebrou o sistema todo, ou alguma parte do sistema, né? Esses são os nossos testes automatizados. Então o que a gente vai usar aqui? Existe um dublê de teste que a gente acha interessante, né? Que é o stub, né? O que faz um stub, né? Basicamente, ele simula o comportamento de uma função, de um método, entendeu? Eu pego lá mapeio ela aqui dentro e digo, ó, retorne isso quando ser chamado. Basicamente isso. Muitos chamam de mock, né? Para entender como mock. Mas ele é conhecido como um stub, né? Então o que a gente vai querer fazer aqui? Pô, a gente vai ter esse save aqui, a gente vai ter que colocar no stub. Como ele faz várias operações, tanto aqui quanto lá, a gente vai ter que fazer stub de algumas coisas, né? Então uma delas, antes de fazer o save aqui, a gente pode dizer que como não vai precisar ter acesso, né, ao banco de dados em si, a gente vai ter que fazer todas essas, né, todas as funções que chamam ao banco de dados, a gente vai precisar mapear elas aqui fora, né? O que vamos fazer aqui? Então a gente vai ter o nosso save stub aqui. Vai fazer o que? A gente vai pegar o Sinon, importar o Sinon aqui. Import Sinon from Sinon. Dentro do Sinon a gente vai ter o stub. A gente vai pegar o Bankdown, que como não vai ser só esse aqui, vai ser o que está lá dentro também do use case, a gente vai precisar colocar ele aqui ponto prototype. Então toda vez que ele for instanciado lá dentro, a gente vai fazer vai pegar aqui e vai dizer, pô, eu quero que a gente retorne isso. Ele não vai fazer a operação, ele vai pular, né, aqui pegando agora das funções que tem lá dentro, né, a gente quer o save aqui, e ele vai apenas resolver, né, pensando em promise, né, ele apenas vai resolver com nada, né, a gente não espera retornar, até retorna aqui um Bank ID, né, então talvez a gente vai retornar esse Bank ID. Vamos ver assim como é que roda, e provavelmente a gente vai ter que retornar aqui, desse save vai ter que retornar tipo um número, tipo 1, por exemplo, entendeu? Ou criar um Bank ID aqui fora falso, né? Seria um fake, não, mas um Bank ID test, algo assim. Então a gente coloca um código aqui para ele retornar e a gente poder aproveitar o mesmo ali. Mas vamos deixar assim por enquanto, para ver como vai rolar, né? Então toda vez que ele chamar esse ponto save aqui, ele vai apenas resolver com nada, não vai chamar a função principal, não vai conectar ao banco, né? Como ele está conectando ao banco, quando a gente chama a função, ele simplesmente não vai fazer isso, né? Temos que fazer assim por enquanto, porque o nosso design não permite fazer dessa forma, né? Daqui a pouco a gente vai mudar isso aqui, as coisas vão ficar melhor, digamos assim, para fazer esse mock, né? Colocar um fake no lugar, mas daqui a pouco a gente chega lá. A gente faz save aqui no alterar banco, que tanta gente chama lá em alterar banco. Vamos ver. A gente tem um get by ID. Ele retorna uma row. E daí ele faz um update. Então a gente vai ter que fazer lá um get by ID. Deixa eu ver se ele faz uma validação com esse row aqui. Beleza. Então a gente vai ter agora um const get by ID stub. Que vai ser o quê? Um Sinon.stub. Vai ser em cima do nosso Bankdown. Ponto prototype, que vai ser uma extensão dele. Vai ser o get by ID, a gente vai resolves. Com o que a gente vai resolver aqui? Vai resolver com esse mesmo objeto do input update, não, mas do input create, né? E daí mais o ID, que eu acho que a gente não... Ele vai, como tem a ver com o banco de dados, né? A gente vai ter que trabalhar com os bancos de dados, né? Então, vamos lá. A gente vai ter que ter um banco ID.
E esse banco ID a gente vai ter que ter aqui agora esse Bank ID Test. Para que ele exista lá dentro, para que ele faça o update, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Output, beleza, ele pega o output, ID, e no final ele vai precisar de ser. Na verdade, só com o ID, acho que ele já deve funcionar, mas vamos colocar todos os dados para garantir. Então aqui ele vai resolver, quando ele dá um save, ele vai resolver com esse ID. Então esse Bank ID, esse aqui será o mesmo, né? Quando ele der um save aqui, ele vai retornar esse Bank ID. Então vai ser o mesmo, né? O Bank Test ID aqui. O Bank ID vai ser o nosso Bank Test ID. O nó agora vai ser o que a gente colocou lá em input, create. Esses dados aqui, na verdade, não precisam deles completos, né? Porque a gente só quer alterar, a gente tá validando só alterar. Vamos deixar nome, código, e a gente vai precisar também ter a URL. Vou deixar vazio aqui. Ele vai alterar isso aqui, né? Para isto aqui. Daí deve ser o que ele vai retornar, e daí a gente vai ter que forçar ele retornar isso aqui na segunda vez que ele chamar esse get by ID, né? Então, vamos fazer nosso get by ID stub, beleza, ele vai fazer um alterar banco. Esse alterar banco ele vai precisar também fazer um const update stub. Update stub, a gente vai lá fazer um sino.stub bankdown prototype, e a gente vai precisar fazer um update. A gente só vai precisar que ele resolva um vazio. A gente não tá pegando nada, é retorno dele, né? Só quer que ele execute, né? Só pular a execução dele. Aí a gente vai executar lá, ele já vai estar com os stubs, né? Então, basicamente, ele não vai fazer conexão com o banco de dados até aqui, beleza? E ele vai retornar algumas coisas aqui, né? E algumas coisas aqui que ele vai pegar dos dados que ele pegou do primeiro e que foram passados pelo segundo. Então, acredito eu que com o ID aqui já deva funcionar. Vamos ver, né? Vamos ver. O teste vai garantir para nós que vai estar funcionando, né? O nosso expect, né? O que manda no nosso teste é o nosso expect. Ele vai executar aqui, ok, ele vai verificar se deu tudo certo. Agora que a gente vai ter um outro Bank ID, né? Então a gente vai ter que fazer um get by ID stub. Talvez ponto resolves agora é diferente, entendeu? Ele estava resolvendo de uma forma aqui. Agora a gente vai fazer um get by ID novamente, né? Então a gente vai precisar do quê? Vai precisar todos o banco ID. Vai ter o nosso Bank ID aqui. A gente vai precisar do código. Que vai ser o que a gente pediu para alterar. Seria esse test name changes. A gente vai precisar do nome. Vai ser basicamente test name change. O código eu mandei errado lá. No update 553. Aqui 553. O nome é esse aqui. E por último a URL. É que a gente tá esperando aqui. Então agora ele vai passar por cima de novo do get by ID e vai resolver com esses dados aqui. Então acredito eu que essa é a última. E a última é a remove, né? A gente vem aqui em const remove stub e vai fazer o que? Sino.stub. Vamos lá no nosso bankdown, pronto, prototype. E a gente vai passar por cima de remove e vai apenas resolver, né? Resolvendo com nada, né? Aí, por que a gente instancia isso aqui? Tanto para, né, alterar aqui o comportamento dela, quanto para o final disso tudo aqui, porque se ele não alterar, ele vai impactar em outros testes, né? Ele não limpa sozinho, digamos assim. Então a gente chegaria aqui no final e dá um remove stub.restore. Mas existe um comando que a gente pode fazer e restaurar todos, né? Gosto de usar que é o sinon.restore. Ele vai pegar todos essas variáveis aqui que estão guardando os stubs, né? E ele vai restaurar, né? Todo o comportamento vai voltar ao normal, não influenciando outros testes, né? Vamos salvar aqui, vamos ver como é que vai rodar. Continua passando e agora venha, né? Isso é um bom sinal, porque a gente tá fazendo esse stub, mas se realmente tá passando, vamos parar o nosso banco de dados e vamos ver se realmente funcionou esses nossos stubs aqui. Não, estamos sem banco de dados aqui agora. Vamos rodar.
e continua passando. Então a gente isolou, talvez não seja a melhor forma, mas às vezes é a única forma que você tem para fazer isso, entendeu? Tá muito acoplado, você não tem uma injeção de dependência direito, você não tem uma inversão de dependência, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, e acaba sendo uma forma de você isolar o teu teste, tuas regras de negócio, o teu use case de runtimes externos, né? No caso aqui, falando de banco de dados, né? Então, isso é o papel do stub, pegar apenas uma função. Pode ver, a gente tá pegando uma função de cada vez, entende? Tá pegando uma função de cada vez e substituindo o comportamento dela. Como ao entrar aqui em BankDAO, a gente vê que toda a conexão ela é iniciada aqui, fechada dentro de cada função, acaba que ele não tá entrando, não tá executando, então ele não faz a conexão, ele nem identifica que o banco de dados está fora, entendeu? Ele tá apenas sobrescrevendo as funções aqui dentro e dando sucesso, digamos assim, né, no nosso teste, mesmo com o banco de dados offline, né? Vou tirar essas constantes, não precisa declarar, porque a gente vai precisar usá-las no final para restaurar, né? Essa aqui também não, save stub. Então não precisou reatribuir ela. Vamos salvar. Nosso código continua funcionando, com o banco de dados fora. Já tá, isolamos então, né, runtime devices, aí a API, a gente tirou fora ao mover isso aqui para um arquivo separado, né, seria uma espécie de um use case, né, uma função apenas, né, nós vamos chamar isso aqui de um caso de uso, alterar banco, e isolamos ele também do banco de dados, né, apesar de a gente estar fazendo um new aqui dentro, né, isso são uma das decisões do design do código que acaba impactando, né, acaba que a gente tem que fazer daquela forma ali, a gente tem que fazer esse mock, né, não é mock, agora a gente viu que o nome para isso, né, na nomenclatura, na literatura é um stub, né, a gente passou por cima de todas elas, né.